Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole Chervinsky e sejam todos muito bem-vindos. E hoje, para estrear o canal, eu resolvi trazer aqueles contos, sabe aqueles contos de terror que você escutava quando era criança? Que te deixavam morrendo de medo, tremendo na cama, morrendo de medo de dormir no seu quarto? Então, são esses contos que eu vou contar hoje para vocês. Bora comigo? Então, para iniciar a nossa coletânea de terror, eu vou iniciar contando uma história que aconteceu há 50 e poucos anos atrás. Gente, há muitos anos atrás. E vou começar contando sobre minha mãe e minha tia. Elas passaram por uma situação que, olha, eu vou te dizer, se fosse comigo, meu Deus, eu teria corrido longe. Elas moravam em Curitiba quando eram crianças. A minha mãe é a mais velha, então ela tinha os seus 5 anos, minha tia tinha seus 4, mais ou menos. Eu tô contando meio por cima, porque eu não lembro com exatidão, né? Esse é um relato que é contado há vários e vários anos, né? Pela nossa família. Elas estavam brincando, né? Minha avó era costureira na época, então elas tinham que inventar brincadeiras na época. E elas resolveram, em um certo momento, brincar de fantasmas. Uma brincadeira sadia, sabe, pessoal? Muito sadia, brincar de fantasma. Então elas foram pro quarto, sentaram na cama, cada uma, perninha de índio, e foram brincar de fantasmas. Passaram o lençol, né? Cobriram as cabeças e ficaram brincando, conversando, enfim, e contando histórias de terror. E em um certo momento, elas sentiram alguma coisa tocando elas. A minha mãe sentiu uma mão gelada no pé e minha tia sentiu uma mão gelada na cabeça. Então, a minha mãe, muito corajosa, como sempre foi, chegou e falou: Fulana, tira a mão da minha perna, do meu pé. E minha tia falou: mas, ué, eu não tô tocando você, tira você a mão da minha cabeça. Elas se olharam e passou uns momentinhos e elas falaram: ué, mas eu não tô te segurando. Minha mãe, meio desconfiada, olhou pra ela, falou: então me dá a mão aqui, fulana. Segurou as mãozinhas, né? As 4 mãozinhas se juntaram e assim elas perceberam que realmente elas não estavam se segurando. Aí o pânico se instaurou no lugar, o medo, aquele arrepio da espinha. Mas olha só, veio um frio do pé até o último fio do cabelo. Elas saíram correndo, jogaram os lençóis e foram correndo até minha avó, que estava na sala costurando. Aí elas chegaram berrando, chorando: mãe, aconteceu alguma coisa tocou a gente no quarto. E minha avó, claro, né, tentando manter a plenitude, né, dela, falou: não era nada, deixa a mãe lá ver o que tá acontecendo. Aí ela foi até o quarto. Chegando lá, ela só sentiu. Aquele quarto tava gelado, gente, gelado, sabe? Dava pra sentir a diferença do clima. E Curitiba, pra quem conhece, sabe que já é gelado, né? Mesmo sendo calor, mesmo sendo no verão, é frio de noite. E o quarto tava mais frio do que o próprio tempo. Aí, a minha avó falou, né, pra acalmar elas, disse assim: não, meninas, calma, deve ser o anjinho da guarda que tá cuidando de vocês, não se preocupem, não é nada, não é nada. Mas não brinquem mais desse jeito, né, vocês sabem que o anjinho da guarda precisa descansar, enfim, inventou alguma balela naquele momento para que suavizasse o medo, o pavor, porque ela realmente viu o medo das meninas. E olha, por incrível que pareça, deu certo. Elas acreditaram na minha avó e beleza. Claro que não dormiram no quarto delas, né? Acredito que tenham dormido com a minha avó ou na sala mesmo, mas não queriam dormir no quarto delas. Enfim, passou um belo tempo. Pouco tempo atrás, a minha tia conversou com a minha avó, né? Falou: mãe, escuta, você lembra daquela história de quando a gente era criança, aquele episódio e tal? Você realmente acha que era um anjinho da guarda cuidando da gente? Aí minha avó falou: não,
Eu não acredito. Mas no momento, né, que eu vi vocês desesperadas, foi a única solução, foi a alternativa que eu encontrei para poder acalmar vocês. Mas eu por dentro, tô morrendo de medo. Realmente foi assustador, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E vocês estavam com muito medo, era um medo genuíno mesmo, sabe? Aí ela falou, olha, não sei o que era, não sei se vocês chamaram alguém, né? Quiseram participar de alguma forma da brincadeira, né, com vocês, mas eu fiquei com muito medo nesse dia. Aí minha tia e minha mãe falam, né, deixaram sempre esse recado pra mim, né, nunca brinque com aquilo que você não conhece, porque querendo ou não, é o desconhecido, né, a gente não sabe o que tem ali. Então poderia ser uma alma que estava presa de alguma forma à matéria, ou assuntos não resolvidos, algo do tipo, né? Mas não sei, isso me faz pensar muitas coisas. E vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários. Hoje, em um fato meio especial e um momento meio especial, eu vou contar um relato que aconteceu comigo e com o meu filho, Lorenzo. Pois é, gente, eu já passei por várias situações em que o mundo paranormal estava muito presente na minha vida. Pois bem, o meu filho não caiu muito longe, né? Dizem que o fruto não cai longe do pé. Pois olha, verdade. Um dia normal, corriqueiro, eu estava em casa com meu filho, ele devia ter em torno de 1 aninho e pouquinho, 2, não devia ter 2 anos na época. Mais ou menos nessa faixa etária. E meu filho era muito falante, ele era muito ativo, muito comunicativo desde sempre. Ele aprendeu a falar muito rápido, muito fácil. Então a gente conseguia entender muito bem o que ele falava. E um dia eu tava lá com ele no quarto da minha mãe. Nós morávamos juntas, né? Nessa época. E ele gostava de ficar no quarto da minha mãe. Eu não sei o porquê, mas ele gostava. Então a gente tava lá no quarto assistindo desenho, né, junto com ele e tal. E em algum momento ele virou pra mim, eu tava deitada na cama, vamos supor, vamos imaginar. A cama era assim, coladinha com a parede, ele tava desse lado e eu tava desse lado. Ele virou pra mim, eu aqui de ladinho, ele virou pra mim e falou, mamãe, quem é esse homem alto, preto atrás de você? Eu olhando pra ele falei, que homem, filho? Ele, mãe, tem um homem preto, alto, atrás de você, ele parece que tá brabo. Meu Deus, gente. Juro pra vocês que minha alma saiu do meu corpo naquele exato momento. Eu não sabia o que fazer. Sério, gente, tava só eu e meu filho na cama. Ele vira pra mim e fala, olhando nos meus olhos, sério, mamãe, por que esse homem alto, preto, tá olhando pra você bravo? Preto eu digo na figura de imagem, a figura é uma figura negra, assim, alta. Gente, olha, eu não sei se você que tá assistindo é mãe, é pai, né? Se tem filho, conhecido, sobrinho, enfim. Essa situação, você nunca vai estar preparada. Você nunca vai estar preparada para uma criança te falar isso. É assustador. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu pegava ele, corria. Eu não sabia se eu virava e tentava ver o que era. Eu não sabia se eu dava risada ou tentava amenizar o que estava acontecendo ali. Passou mil e uma imagens na minha cabeça ali do que eu deveria ou não fazer, mas eu fiquei com muito medo. Aí o que eu fiz? Mas não tem ninguém ali, filho, eu falei pra ele, né? Não tem ninguém, filho. Mãe, olha! Gente, ele tava muito sério. Eu falei, tá bom. Aí eu virei, parecia... Sabe aquelas cenas de filme de terror que a pessoa, que o protagonista olha bem devagarinho, assim? Então, gente, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu tava deitada desse lado, eu virei muito devagar, rezando pra Deus, por favor, não tenha ninguém ali, não tenha ninguém ali. Eu virei, a hora que eu terminei de virar, tinha ninguém.
Graças a Deus, não tinha ninguém, gente. Não tinha ninguém. Mas olha, juro por Deus, eu tava com tanto medo. Um frio assim, passou pela espinha toda. Olha, eu virei pra ele novamente e falei: vamos sair daqui? Vamos brincar lá fora? Peguei ele no colo, correndo. Desliguei ali a televisão e tal. Fechei a porta do quarto. Saí correndo, gente, daquele quarto. Mas eu saí correndo. E eu fui lá pra fora. Porque minha casa era meio longinho até você chegar na varanda, né? Na parte de fora da casa. O quarto da minha mãe era mais retirado. Eu cheguei assim, em questões de segundos eu cheguei lá fora. E eu sentei com ele e a gente passou o resto da tarde lá. O horário, né? O momento até que minha mãe chegasse em casa. Eu não tive coragem de entrar pra minha casa. Eu fiquei com medo. Eu me senti assim apavorada, diminuída, insegura. Eu falei, meu Deus, eu preciso proteger meu filho, não sei o que ele tá vendo. Ai, aí minha mãe chegou, eu contei o que aconteceu, ela foi no quarto, olhou, viu que não tinha nada, ela falou, olha, deve ter sido a imaginação dele e tal. Só que até hoje fica na minha cabeça, eu falei, gente, meu filho era tão pequenininho, ele nunca tinha assistido até então um filme de terror, ele não sabia o que era aquilo, pra ele me falar daquela maneira, ele nunca tinha visto nada daquele estilo. Então não poderia ser uma coisa da cabecinha dele, né? Foi uma coisa que ele realmente viu. E a criança tem essa inocência, né? Eu acredito que por ser tão puro, tão inocente, ela acaba conseguindo ver, né? Outros espíritos, enfim, ela consegue enxergar aquilo que nós não conseguimos, né? Se a gente não trabalha aquilo, se a gente não é mediúnico, a gente não consegue enxergar aquilo. E ele viu. E olha, eu fiquei com muito medo. Muito medo. E fica a minha dúvida, né? Fica a minha pergunta. O que será que era aquilo, gente? Será que vocês passaram por uma situação parecida? Vocês conhecem alguém que passou por isso? Por favor, me contem aqui nos comentários. Vamos iniciar nosso relato contando uma coisa, uma história que aconteceu com um conhecido meu. Já faz muitos anos, também em torno de uns 20 e poucos anos, 30 anos atrás, eles compraram um sítio, digamos assim, mais retirado da cidade, e eles estavam fazendo a reforma, estavam construindo, na verdade, nesse lugar. Em um certo momento, né, eles geralmente chamavam amigos para participar de churrasco, enfim, e ajudavam. Então eles trabalhavam o dia inteiro na casa, na construção da casa, na reforma, e faziam churrasco no período da noite, né? Então já tinham trabalhado o dia inteiro, mereciam um descanso, né? Claro, todo mundo merece um descanso. E em um determinado final de semana, eles estavam nesse sítio, fazendo churrasco, bebendo, conversando, se distraindo, legal, enfim, aventura. E do nada, assim, os cachorros começaram a entrar em uma histeria coletiva, assim, começaram uma latição, uma barulheira, nossa senhora, uma algazarra. E eles estranharam, pois só tinha a casa ali naquele momento construída naquele espaço. Então, como era um sítio, era muito retirado, os vizinhos moravam longe, né? Então, para os cachorros entrarem nessa barulheira, é porque deveria haver algum bicho, alguma coisa que estava deixando eles inquietos, né? Enfim, eles saíram da casa e foram ver o que estava acontecendo. Foram até uma árvore em frente à casa, e onde os cachorros estavam sentados já, latindo desesperadamente, e eles, sem entender, ficaram olhando, tentando analisar o que estava acontecendo naquela árvore. Daqui a pouco eles escutaram um barulho de galho quebrando, caindo, aquele fuzuê todo, e eles ficaram assustados, porque os cachorros começaram a recuar, latindo, uivando. Foi um barulho assim muito grotesco dos cachorros, sabe? Parecia que eles estavam com medo, acuados. Então eles, né, a forma mais inteligente que o ser humano tem, que é escapar.
né? Você tá com medo, tá sentindo medo, você foge do perigo. Então eles voltaram para dentro de casa e os cachorros continuavam latindo. Barulho, 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 barulho. Até que deu uma acalmada, os cachorros fugiram, né? Não sei se fugiram ou se foram atrás do barulho. E eles foram investigar, foram ver o que tinha acontecido naquela árvore, o que causou aquilo. E eles viram que o galho tinha sido quebrado, um galho grosso, grande, que era difícil ter sido quebrado por um animal, assim, de pequeno porte, né? Só que eles não enxergaram nada que pudesse ter feito aquele estrago. Eles estavam ali de frente e não conseguiram ver nada. E a árvore, por incrível que pareça, gente, estava arranhada, assim, tinha uns arranhados na árvore, sabe? E eles ficaram muito em pânico, tentando entender o que tinha acontecido. E os cachorros rondando ali no território, latindo, naquele frenesi total. Até que eles falaram, gente, não dá pra ficar aqui, não dá, tá perigoso. Eles voltaram pra casa pra esperar que os cachorros parassem daquele barulheira toda. Só que os cachorros começaram a latir de novo, eles voltaram para aquele mesmo ponto, para aquela mesma árvore e continuaram latindo. Tipo assim, muito, era uivado, com choro, com latido ao mesmo tempo, era uma coisa muito assustadora para eles ali naquele lugar, sabe? E escutaram mais barulhos de árvores quebrando, aquela mesma árvore, um barulho estrondoso, muito estranho. Ao redor da casa eles escutavam barulhos de passos, de pegadas e não conseguiam entender o que era aquilo. E até hoje, olha que esse relato já tem uns 30 anos, gente. Até hoje, esse meu conhecido fala, olha Nicole, eu não sei o que era aquilo, mas eu nunca na minha vida senti tanto medo quanto naquele dia. Foi assustador. E aí fica a pergunta, né, minha gente? O que poderia ter sido? Porque segundo ele não haviam bichos, não haviam animais. E os animais que haviam eram aqueles micos pequenininhos. Então eles não poderiam ter feito todo aquele estrago, arranhados na árvore. E deixar os cachorros tão alvoroçados. Eles já estavam acostumados com os bichos que haviam naquele lugar. Então fica aí a dúvida, o que era aquilo? E se você ficou interessado, gostou, tem algum relato para contar pra gente, por favor, não hesite, mande aqui, comenta pra mim o que você acha que poderia ter sido. E na descrição desse vídeo eu vou deixar meu e-mail onde você pode mandar os seus relatos, que eu farei a maior questão do mundo de contar aqui pra todo mundo. Um grande beijo e até a próxima.